E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Morim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou conversar com o Lucas Januário, aprovado em primeiro lugar no TRE Amapá para técnico judiciário da área administrativa. Ele é aluno dos mapas da Lu e também usou a plataforma Estudei, então eu estou super empolgada para saber tudo dessa trajetória e de como a gente conseguiu contribuir também. Lucas, seja muito bem-vindo! Opa, eu que agradeço. Estou muito feliz. Ai, primeiramente, né, mais uma vez, parabéns por essa conquista. De novo, reforçando, né, que antes de entrar a gente já estava até conversando um pouquinho. Foi um concurso, assim, concorridíssimo, acirradíssimo. O Brasil inteiro estava de olho e ainda consegui um resultado desses. Realmente, parabéns. Eu tenho certeza que foi fruto de uma jornada, assim, de muita dedicação, muita força de vontade, muita disciplina. Eu estou curiosa para saber tudo. Então tá, farei muitas perguntas. Só para a Ou gente pode fazer. então tá bom. Só para a gente começar a mapear aí o seu perfil, conta para a gente um pouquinho, por gentileza. Qual a sua área de formação e quando surgiu essa vontade de prestar concurso público? Então, eu sou formado em serviços jurídicos e notariais, eu tenho pós-graduação em gestão pública e comecei a estudar para concurso em meados de 2014, aproximadamente. Legal. E por quê? Pela sua formação, você já tem o pezinho ali no serviço público, né? Então você já entrou pensando nisso. Na verdade, sim e não, porque foi assim, eu morei a minha vida inteira no interior do estado, né, na cidade de Oiapoque, aqui no Amapá. Eu vim para a capital em 2012 para fazer faculdade, só que por conta de alguns eventos eu não me identifiquei, né? Então eu decidi estudar para concurso. E eu tinha ouvido falar do concurso do INSS, né, na época, que era um concurso muito visado, que era muito bom, pagava muito bem. E eu pensei, por que não? Eu vou estudar para concurso. Então eu foquei exclusivamente no INSS. Então em Legal. 2014 eu comecei a estudar. Como eu ainda não trabalhava, né, minha família me ajudava, eu vim de família humilde, então eu fiz um processo seletivo de prova para ser porteiro no Senac daqui. Aí eu passei e, tipo assim, foi uma maravilha na minha vida, porque era um trabalho que era apenas um turno, então eu trabalhava de manhã e à tarde eu estudava. Então Legal. foi assim por 2 anos. Então eu trabalhei lá por 2 anos, estudei e, assim, deu tudo certo mesmo. E no finalzinho de 2015, saiu o edital da Universidade Federal do Amapá, a Unifap, onde eu trabalho hoje. Tá. Resolvi fazer a prova, né, porque tinha muitas vagas, pô, vou fazer. Mas o meu foco mesmo era o INSS, então eu meio que sou conhecido pelos meus amigos por conta do INSS. Eu vou já contar o porquê, porque foi uma situação que realmente me deixou um pouquinho traumatizado. O quê? Então, eu fui aprovado no concurso da Unifap, fiquei em terceiro lugar, tomei posse, foi tudo muito rápido, mas continuei estudando para o INSS. Já no INSS, eu fiquei em quarto lugar aqui no estado, mas infelizmente eu não fui chamado, porque eu acabei ficando em primeiro lugar, em primeiro no cadastro reserva. Ah, sim, eram poucas vagas. Exato, então chamou todo mundo, aí quando chamou no cadastro de reserva, eu não fui chamado. E aí foi uma situação assim que me deixou muito traumatizado, sabe? Porque imagina você ficar 2 anos focando somente naquilo, uma coisa que você desejava tanto e caramba, então eu fiquei bastante triste, fiquei por anos, sabe, traumatizado. Então Uhum. depois que eu não fui chamado no INSS, eu fiquei traumatizado. O que aconteceu? Eu parei de estudar e acabei mergulhando no trabalho. Enquanto isso, muitos dos meus amigos continuaram estudando, mantiveram o ritmo, né, e foram embora, foram para Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Uhum. TRF, etc, etc, etc. Eu fiquei lá, fiquei muito angustiado. Então, eu fiquei por muitos anos nesse trauma, né, sem conseguir reagir. Tentava algumas vezes, mas eu não conseguia. Nessa época, você estava trabalhando, então, na universidade? Isso, já estava Ah, já. tá. E aí você não retomou os estudos? Não consegui por muitos anos. Uhum. E, na verdade, eu só fui conseguir retomar os estudos em meados de 2022, por conta de uma série de acontecimentos, sabe? Então eu consegui finalmente voltar àquele primeiro amor, que Sei. era lá do INSS, uma coisa que eu queria tanto há muito tempo, e eu nunca conseguia, e finalmente, pá, consegui.
Então você ficou mais ou menos de 2016 a 2022 sem estudar? Na verdade, 2018 foi 18. quando venceu o concurso do INSS, em Ah, tá. 2018 a 2022, uns 4 anos, mais ou menos. E aí, quando veio o edital do TRT da 8ª região, eu falei, pô, opa, é aqui que eu quero. Então, voltei a estudar, Legal. tive um desempenho mais ou menos, porque tinha acabado de retornar, né, muita coisa para relembrar e tudo mais, então foi bem, assim, bem mediano. Mas eu Uhum. continuei estudando e nunca imaginava, assim, que, nossa, eu vou para a justiça eleitoral, jamais. Assim, porque eu tinha acabado de adotar os TRTs como, não, vai ser minha paixão agora, vão ser os TRTs. Então, basicamente é isso. Aí, então, 2022 você voltou focando no TRT. E como foi, então, essa transição do TRT para o TRE? Bom, como eu tive um desempenho muito mediano no TRT, eu continuei focando, bom, então eu vou fazer os TRTs lá fora. Muita gente faz isso, né? Então, Sim, sim, mas primeiro eu preciso de uma bagagem e tudo mais, né? Uma maturidade, tudo, como muitas pessoas fazem, né? No país inteiro. sim. E ali no final de 2023 eu ouvi falar no TSE, olha, vai ser o edital e tudo mais. Eu pensei, é, por que não? O último concurso foi em 2015. Então eu pensei, poxa, eu só vou ter que aprender direito eleitoral. Será que dá tempo? Eu resolvi arriscar. E nessa época já tinham prometido que vai sair o edital do Tribunal de Justiça do Estado, vai sair o TRF1. Eu fiquei pensando, e agora? Então, eu adotei a Justiça Eleitoral porque, primeiro, chama poucas pessoas, então a maioria das pessoas acho que não acaba não indo porque tem medo, né? Então, Aham, isso eu só tinha uma disciplina do direito para estudar, que é direito eleitoral, no caso, disciplina nova, né, para mim. sim. Então, é por aqui que eu vou. A base, ela era muito parecida com a do TRT, né? Aí, realmente, a parte é trabalho versus eleitoral que tem que ajustar mais, né? Exatamente, exatamente. E acabou dando tudo certo, porque eu adotei uma estratégia que acabou funcionando. Eu pensei, se eu ficar no TSE, eu acho que muitas pessoas vão para o TRF e para o Tribunal de Justiça, e quando for para o TSE não vai dar tempo dessas pessoas estudar, né? Então, não, eu vou por aqui mesmo, porque eu acredito que vai dar certo. E graças a Deus deu, né? Poxa, E aí, esses outros dois, você chegou a prestar a prova ou você nem prestou? Você só focou mesmo no TSE? não, não fiz. Não fiz esses dois. Acabei realmente focando. Focou no TSE, legal. É, Então, queremos saber agora a sua rotina de estudos para o TSE. Farei muitas perguntas. certo. Primeiro, porque o pessoal fica curioso assim, no detalhe, a gente quer saber tudo. Que horas você dorme, que horas você come, que horas você acorda. Então, só para a gente situar um pouco primeiro na questão da rotina em si. Conta pra gente, assim, como era seu horário de trabalho, e aí, por exemplo, que horas você dormia, que horas você acordava e que horas você encaixava os estudos, assim, ao longo da semana. Certo, certo. Na verdade, eu adotei uma rotina de acordar bastante cedo, já há alguns anos. Eu tive uma série de problemas, sabe, de ansiedade, pressão alta há alguns anos. Então, eu tive que realmente mudar alguns hábitos, principalmente na questão da alimentação. Comecei a fazer exercícios É físicos, difícil. acordar cedo, beber água, né, que eu faço isso, Sim. se hidratar bem, né, que é importante. Então, eu normalmente eu trabalhava de manhã, né, lá na universidade, e à tarde eu já estudava. Era a mesma rotina lá de trás, né, quando eu Uhum. era porteiro lá no Senac. Então, só que nessa época, antes de ser lançada a plataforma Estudei, até então eu utilizava aqueles cronogramas mais tradicionais, né, tipo, que acho que até muita gente usa até hoje, né, que Sim. segunda-feira estuda direito administrativo, constitucional, terça-feira raciocínio lógico, informática e por aí vai. E tudo mudou mesmo quando foi lançada a plataforma Estudei, que eu vi no YouTube algumas propagandas e tudo mais, Que e já, legal. eu já tinha ouvido falar no, no ciclo de estudos, só que eu não sabia como funcionava. Eu não sabia como que eu poderia gerenciar aquilo. Então, nunca acabei testando, assim, sozinho eu nunca testei, mas quando lançou a plataforma, eu acabei
adotando, né? Utilizei, quando eu vi que era muito bom mesmo, eu falei, caramba, é isso aqui. Então, eu utilizei e realmente foi algo assim que mudou completamente minha forma de estudar, assim, porque eu consigo estudar de forma organizada, de forma mais coerente. Então, foi muito bacana mesmo. Ai, gente, que incrível! Fico muito, muito feliz, muito obrigada. Conta um pouquinho pra gente, assim, como que você usava a plataforma? Porque, assim, eu já vi vários perfis de alunos, cada um usa de um jeito. Tem gente que prefere, por exemplo, montar o ciclo de estudos de forma manual, tem gente que usa a versão automática. E os registros de estudos, você usava o cronômetro ou você registrava tudo no final do dia? Sabe, essas coisas assim? Certo. Então, no começo, eu utilizava o cronômetro. Hoje, eu já utilizo mais de forma manual. Legal. Na construção do cronograma, do ciclo, né? No começo também eu utilizava automático. Hoje eu já faço alguns ajustes ali manuais, tipo assim, é meia hora, mais meia hora aqui, menos ali. Então, conforme eu vou avançando nas disciplinas, eu vou Aham. fazendo as edições ali para se encaixar melhor com a minha necessidade. Perfeito. É, a gente vai se conhecendo, né? Eu acho isso muito legal. Ai, que show! Eva, fico muito feliz. Você lembra quando que você entrou no Estudei? Difícil lembrar. Logo quando lançou. Foi bem no início? Ai, gente, eu Foi, fico foi. muito feliz. Ai, que legal. Então tá. Então, aí está sobre a sua rotina. E no trabalho, assim, aí questão muito pessoal, tá? Se você contava para as pessoas que você estava se preparando também, ou você guardava mais para você, isso é uma discussão também que surge muito entre os concurseiros, né? Ah, se eu conto, se eu não conto, como que foi com você, assim? Olha, na verdade, lá no meu trabalho não é segredo, porque a maioria lá estuda, né, Legal. para passar para trabalhar em outro lugar, então não é segredo, não. Inclusive, muitos dos meus amigos que trabalham lá são concurseiros raiz, estão na luta, né? Então a gente troca muitas experiências e muitos deles estudam também para tribunais. Então a gente faz Ai, essa troca de experiência assim é muito importante. vocês vão se apoiando, né? Eu acho isso muito legal também. Um querendo ver o outro crescer também. Ai, que ótimo. Tá, então tá. Então já foi a rotina. E aí, final de semana, como você se organizava? Você estudava, não estudava? Certo. Então, quando eu comecei a estudar, focar mesmo pro TSE, eu estudava assim, no fim de semana, sábado e domingo. Eu sou um pouquinho radical, sabe, nessa Mesmo escolha. no pré-edital, antes do edital sair. Não, antes do edital sair, eu não estudava no fim de semana, era um pouquinho mais flexível, mas depois que saiu o edital, eu já estava com um pouquinho mais acho que de maturidade, né? Então, como eu falei, eu sou um pouquinho radical nessas coisas, então eu comecei a sacrificar muita coisa, sabe? Fim de semana, enfim, baladinha. Nem balada, não, porque eu não sou de balada, mas resenha com os amigos, é isso que eu queria falar. Resenha com os amigos, enfim, eu acabei sacrificando mesmo muita coisa mesmo. Tanto é que, enfim, adoeci algumas vezes, mas eu digo que sim, que valeu a pena, muito a pena mesmo. Valeu a pena, né? O sonho. E aí, no final de semana, você mantinha a mesma carga horária de durante a semana ou você fazia mais ou menos? Eu fazia mais. Eu Fazia fazia mais, mais, né? eu passava o dia todo estudando. Eu, claro, eu tirava os meus intervalos, né, para descansar, Sim. porque isso é muito importante. Eu, inclusive, faltando poucos dias para a prova, eu tive um probleminha, sabe, que quase me levou à loucura, porque eu não respeitei essa regra de tirar esses intervalos para estudar, mas eu posso falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas, sim, eu estudava bem mais no fim Ok, de semana. queremos saber. Se você disse que pode falar. Na verdade, assim, chegando próximo da prova, eu pensei, eu preciso apertar um pouquinho mais o passo, porque Hum, eu creio que vai ser bastante disputada a prova. Então, sim, eu adotei certas estratégias. Eu penso assim, que o concurso público, ele não é só você estudar e ir lá fazer a prova. Eu acho que eu creio que é um conjunto de detalhes que fazem muita diferença. Então, eu fiz assim, no dia da prova, como é que deve ser o meu dia? Eu pensei, poxa, a prova vai ser à tarde. Então eu preciso de um dia calmo, eu preciso de um dia tranquilo, eu preciso sim. focar na minha paz mental. Então foi isso que eu fiz. De manhã eu acordei, fui fazer caminhada aqui na praça, perto de casa, tomei café
e decidi, eu não vou estudar. Eu não vou estudar agora de manhã. Eu vou descansar, eu vou relaxar, porque tudo aquilo que eu poderia aprender, tudo aquilo que eu poderia fazer, eu já fiz. A minha preparação ela já está feita. Então, Sim, eu vou relaxar, vou tirar o dia para relaxar, para quando chegar na hora da prova, eu estar tranquilo. E foi dito e certo. Descansei, assisti série. De manhã assisti série, tava todo mundo fazendo a prova de analista, eu fui assistir série, tava com a minha esposa aqui assistindo série, fui pro supermercado com ela fazer compras. E até no almoço eu pensei, poxa, normalmente quando eu almoço, quando eu como muito no almoço, eu fico com sono à tarde. Então isso não pode sim, acontecer. Eu pensei, eu tenho que comer uma comida leve. isso. Então eu fiz isso, comi uma comida leve, preparei o meu lanche, né, um lanche leve, e fui para lá para o colégio fazer a prova. Lá na porta do colégio encontrei alguns amigos e tudo mais, a gente bateu papo e fiz a prova. Aí já em relação à prova, essa parte da paz mental, onde eu coloquei tanto investimento, fez diferença, porque na hora da prova eu tive meu primeiro baque. Eu abri o caderno de questões, comecei a ler, e lá eu tive meu baque. Caramba, a prova veio mais pesada. Veio pesadíssima, né? A prova veio mais pesada. Então eu É. tirei 2 minutos para ficar assim, olha. Pra Aí eu fiquei, pra dar aquela sofrida, foi, não, vou sofrer tudo aqui e aí vou encarar. exato. Então eu comecei a falar comigo mesmo, sabe? Vamos lá. Então eu comecei a falar comigo mesmo. Tudo bem, a prova veio difícil, veio mais pesada, mas é a mesma prova para todo mundo. Eu me preparei, então vai dar tudo certo. Eu vou conseguir desenrolar esse negócio, vai dar tudo certo. Então eu comecei a fazer a prova, né? E graças a Deus deu tudo certo, mas eu queria falar para as pessoas que essa preparação mental, esse investimento na sua tranquilidade faz muita diferença. Eu vejo que muitas pessoas ficam mais preocupadas em aprender, né, o conteúdo, mas se esquece de que lá na hora, na prova, você vai estar sozinho. Você Sim. vai usar só a sua mente. Então, a sua mente tem que estar ali, acessível, com os conteúdos ali, né, para você tipo, poder utilizar. Então, se você não fazer essa preparação mental, é meio complicado. Perfeito. E eu acho muito legal você que passou em primeiro lugar trazer esse testemunho para a gente, porque realmente, assim, às vezes o aluno, ele desiste antes de tentar. Por exemplo, ele senta para fazer a prova, viu, igual você falou, nossa, a prova está muito pesada. Ele, ao invés de se convencer, como você fez, né, de que não, tá pesado para todo mundo, então vamos lá, eu também vou conseguir, vai dar certo e tal, ele vai se convencendo do contrário, do tipo, nossa, eu não estudei o suficiente, tá todo mundo sabendo menos eu, essa prova não é para mim, não sei o quê, e acaba, você começa a desanimar, você já não se esforça aquele tanto que você poderia, você fica desestabilizado, né? Então é muito legal mostrar que, assim, super acontece, é super frequente. O nível do concurso varia muito, a gente não sabe de antemão. E mesmo a prova estando difícil, cara, não desanima, vai no seu melhor até o final, porque quando é assim, às vezes a nota de corte dá uma flutuada ali, e o que não pode é desistir antes de começar, né? É verdade. Olha, isso que você citou de a pessoa ela pensar, poxa, eu não estudei o suficiente, eu não aprendi isso, não aprendi aquilo, faltou isso, faltou aquilo, é muito comum. Eu mesmo, eu fechei o edital algumas vezes, Uhum. só que eu não vou falar que, eu aprendi tudo. Eu não aprendi tudo. A gestão de projetos, gestão de processos, eu aprendi o mínimo. Então, eu não aprendi tudo. Na verdade, eu sou apenas um cara comum que conseguiu voltar a estudar e manteve o ritmo, sabe? Então, eu falo para as pessoas: você quer conseguir? Beleza. Eu falo, inclusive para os meus amigos: se você quer ser aprovado, você tem que alimentar um desejo genuíno de ser aprovado. Perfeito. Não pode ser um fogo de palha. Eu quero ser aprovado, mas tem que organizar isso, tem que organizar aquilo, então agora não dá. Não, se você quer realmente, você vai pôr em prática. Você tem que pôr em prática. A pessoa, quando ela quer de verdade, ela vai, se organiza, ela faz sacrifícios, ela investe em material, em plataforma, ela ajeita as coisas em casa, né, o ambiente em casa e tudo mais, então ela faz o que deve ser feito. Perfeito. Eu acho que isso é muita diferença entre querer e decidir.
muita gente quer, eu queria passar no concurso tal e tal. Mas é igual você falou, vem um imprevisto, tipo, não, daqui a pouco eu faço, então, não sei o quê, depois eu começo. Agora, a pessoa que decide, fala assim, não, eu vou passar num concurso. A postura é outra, entendeu? Veio o imprevisto, ela lida ali, mas já volta. Então, eu acho que é muito legal isso que você falou. Eu acho que é bem isso, né? Você decidir com o coração mesmo, tipo, não, eu vou me esforçar, vou focar nisso aqui e sustentar isso, igual você falou, né? Tem que ser de forma constante, senão não chega lá, não tem jeito. É verdade. Olha, inclusive, eu diria que o concurso é um processo. É um processo, Sim. é um processo. Então, muitas vezes, aliás, acho que acontece com todo concurseiro, são as barreiras, as dificuldades. Quando eu fiz a prova do TRT, onde eu tive um desempenho mediano, essa prova ela foi bem atípica, porque ela teve duas provas. A Uhum, primeira foi anulada por conta da discursiva. Então, ela teve que ser reaplicada para técnico. Na primeira prova, embora eu tenha sido bem mediano na objetiva, a minha discursiva tinha sido muito boa. E uhum, era um tema que pouca gente domina, que era de administração. Mas, inclusive, já estava na fase de recurso, eu tinha feito o meu recurso já encaminhado para a banca, e eu pensei, se o meu recurso for deferido na discursiva, eu fico ali entre os 200 primeiros, e eu consigo ser chamado. Aí, beleza. E aí, olha aí, mais um trauma novamente. No dia do meu aniversário, eu recebi a notícia de que o concurso tinha sido cancelado. nossa. Aí eu, meu Deus do céu, olha o INSS de novo aí. Nossa, e quando é coisa, a aniversário da gente, eu acho que a gente fica mais sensitivo, né? Tudo que acontece de positivo, você fala, era pra mim. Aí tudo que acontece de negativo, a gente fica tipo, nossa. É muito. Nossa, eu também, no meu aniversário, eu fico assim, nada de anormal vai acontecer. Nunca. A gente fica. Eu me lembro como se fosse hoje o meu amigo, o Eli Carlos, inclusive ele é servidor lá do TRT, Hum, ele que me mandou uma mensagem, olha, Lucas, cancelaram a prova no dia do meu aniversário, meu Deus do céu. E eu fiz a segunda prova, né, ela foi reaplicada, hum, eu melhorei um pouquinho minha nota, só que todo mundo melhorou, e aí eu acabei ficando lá na colocação 400 e pouco, não então, adiantou. sem chance. Uhum. Então, eu ficava pensando, cara, o que está acontecendo? Por que que essas coisas acontecem, né? Então, hoje eu sei o porquê, né? Se não deu certo agora, é porque lá na frente, se você continuar, inclusive, se você continuar, lá na frente vai ter algo melhor. Então, hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo essa minha reprovação no TRT, eu entendo aquele meu trauma lá do INSS que me assombrou por tantos anos. Por que que aquilo aconteceu? Porque eu mantive, né? Já a partir do TRT eu mantive o ritmo, consegui voltar e manter o ritmo, e hoje, graças a Deus, né, eu consegui algo melhor. E olha só que incrível, né? Você ainda conquistou o primeiro lugar. E eu fico pensando, uma mensagem também que eu gosto muito, eu sempre pergunto para o aprovado, você reprovou alguma vez? E você já trouxe aqui nessa história, né? Mas é outra crença, né, que as pessoas às vezes têm, de tipo, se eu reprovei nesse concurso, quer dizer que o concurso não é para mim, que eu não tenho capacidade, que não sei o quê, já vou desistir agora mesmo. E você mostrou que é o contrário, né? A gente reprova, tipo, faz parte, às vezes a gente para por um tempo, porque também ninguém é robô, né? Então às vezes acontece mesmo, mas você retomou e ficou firme até conquistar o que você queria. Então, assim, muito legal, parabéns mesmo por essa resiliência, né? E até mesmo coragem de enfrentar de novo essa batalha. E agora eu queria saber um pouquinho do seu estudo em si, assim. Por exemplo, você usava mais PDF, você usava mais videoaula, você conciliava os dois, como você encaixava questões, leis secas, os mapas da Lu também? Então, na verdade, eu não sou muito fã de PDF. Eu não sou Uhum, muito fã de PDF, eu sou mais fã de videoaula. legal. Eu acredito que é sempre importante ter um professor ali, bem qualificado, né, para ensinar a disciplina para gente, principalmente aquelas partes que mais caem, né? Hum, Então, eu acredito que um bom material faz toda a diferença. Eu leio o PDF, mas de vez em quando eu quero ver uma coisa assim, muito específica, sabe? Mas eu fico legal. mais ali nas videoaulas. E aí, quando eu quero quando eu quero resumir, né, quando estou com pouco tempo ali, eu tenho outros compromissos e tudo mais, então eu acabo indo para os mapas mentais, né? Porque os mapas mentais, a vantagem, né? Uma das vantagens do mapa mental é que ele traz as principais informações organizadas num só lugar.
Então, utilizei bastante mapa mental. Ajudou bastante mesmo, olha. Indico para todo mundo. Ai, muito obrigada, fico muito feliz. Ai, fico metida. E aí, no dia da prova, então, você falou que você fez esse... Eu ia te perguntar se você ficou nervoso, mas você fez deu essa acalmada. Eu acho até legal trazer, que eu sou do time de que você tem que fazer no dia da prova o que te deixa mais tranquilo. Tem gente que, se não estuda, fica mais estressada. Sabe, tipo assim, porque você conseguiu desligar para dar uma relaxada e ir para a prova. Tem gente que se faz isso aí que fica mais pilhada. Às vezes a pessoa fica lendo um resumo, alguma coisa, fica mais tranquila. Então, se for o caso, tipo, acho que super válido. Mas se não, a pessoa às vezes começa a ler o resumo e vê que falta outro resumo e que não vai dar tempo, aí vai ficando mais pilhado ainda. Então, assim, tem que encontrar o que te deixa mais tranquilo. Porque eu acho que eu concordo com você, assim, né? Eu concordo com você, que realmente o que você vai ver no dia ali não vai fazer milagre, né? O que você tinha que estudar, você já estudou. Então é você seguir com o que te deixar mais tranquilo, assim. E última coisa que eu queria saber, sobre a sua estratégia de prova, assim, como que foi para você enfrentar essa prova? Deu tempo de fazer tudo? Você usou alguma estratégia específica? Como que foi essa parte? Na verdade, a minha estratégia na prova, ela é um pouquinho polêmica, mas eu vou falar mesmo assim. Tá. Eu comecei resolvendo as questões de gestão de contratos, Ah, foi a disciplina que eu gostei bastante, sabe? Então, me identifiquei muito. Então, eu comecei por ela, passei para o conteúdo de administração, né? uhum. E depois eu fui fazer as demais. Eu deixei uma questão em branco, inclusive, Uma? uma. Deixei Olha. uma questão em branco. Inclusive essa questão em branco, eu fico pensando assim, cara, o gabarito dela era tão óbvio. Só que, ainda, mesmo que eu tenha feito toda uma preparação mental, não deixa de ser difícil, sabe? Foi algo complexo, foi algo difícil, é muita pressão na hora. Sim. Mas a minha estratégia de prova, claro, estudar bastante, resolver muitas e muitas questões, milhares de questões exaustivamente, que faz Uhum. toda a diferença. Mas eu utilizei sim a técnica do chute consciente, que muitas Legal. pessoas utilizam, inclusive. Eu utilizei. Só que eu fui um pouquinho, assim, eu tomei bastante cuidado, sabe, com esse chute consciente, fazendo ali os balanceamentos, né? Isso. Algumas questões realmente eu não sabia realmente, então eu utilizei a técnica do chute, deu certo. Para quem Então, não conhece essa técnica, você pode explicar um pouquinho como que você aplicou? normalmente o Sebrasp, ele tem, assim, o gabarito do Sebrasp, ele é um pouco balanceado, então, entre certos e errados. Se é uma prova de 120 questões, de certo e errado, então, normalmente fica ali 60 certas, 60 erradas, entendeu? Então, só que, como muitas pessoas falam, ela só funciona se você estudar bastante, se você estudou bastante. Você tem que ter resolvido uma grande quantidade de questões com relativa certeza para conseguir saber o que você vai chutar. Exatamente, e tem que saber aplicar a técnica, porque se você não Você treinou em estudou. simulados? Olha, eu fiquei pensando se eu responder essa pergunta ou não, essa questão de simulado, mas eu vou falar. A verdade é que para o TSE, eu não fiz nenhum simulado. E aí nem treinou a técnica do chute, foi na raça. Foi na raça mesmo, foi na raça. Pode Nossa. parecer um pouquinho irresponsável falar isso, mas eu Não, eu preciso quero falar a saber o que verdade. você fez, não é para ser responsável, não. A gente quer saber da sua jornada. Não, eu digo porque quando eu estava estudando para a Polícia Federal, que foi Sebrasp também, eu fiz alguns simulados justamente para testar se eu ia chutar ou se eu ia deixar em branco. Eu acabei, no meu caso, optando por deixar em branco. Então, quando eu fui aprovada, eu deixei 30 questões em branco, mas eu acertei. Das que eu respondi, eu acho que eu só errei uma ou duas, assim. Então, eu consegui também uma boa pontuação. Mas, tipo, de cara, assim, sem ter testado, corajoso, assim. Na Legal. verdade, por que que eu fiz isso? Ah, A minha confiança, ela estava na quantidade de questões que eu tinha resolvido na minha preparação. legal. Por exemplo, quando lançou a plataforma Estudei, eu comecei a registrar, né, a quantidade de questões que eu respondia diariamente. Então, a partir do momento que eu registrei na plataforma, para cá foram mais de 18 mil questões. Antes disso, foram bem mais. Então, eu posso Sim. contabilizar aí mais de 20 mil questões só para esse concurso do INSS, do TSE. Então, eu confiei nisso. Poxa,
E eu falo para as pessoas, resolver questões é muito importante. Você tem que ser um verdadeiro viciado em responder questões. Então eu fiquei assim, eu fiquei desse jeito, resolvendo muitas e muitas questões. Tinha dia que eu resolvia 600 questões por dia. Então confiei nisso. 600 questões num dia? 600. Em quantas horas? 600? Meu Deus. Um pouco antes da prova, eu tirei um período de férias. Então, já nesses dias de férias, eu ficava o dia todo só resolvendo questão. Então, eu cheguei nesse número aí. Eu acho que eu fiz isso Do tipo certo e errado. do tipo certo e errado. Então, Mesmo eu assim, confiei nisso. caramba. E você lembra, assim, só para a gente entender essa questão da estratégia, que muita gente tem curiosidade também. Quantas que você tinha resolvido com certeza para decidir se ia chutar ou não? Ou não lembra? Olha, das que eu tinha certeza, entre as que eu tinha certeza e as que eu chutei, eu diria que eu tinha certeza em 80% ali das questões, mais ou menos, por aí. Então já As estava demais, bem. as demais eu tive que chutar. Uhum. Ai, Engraçado que essa técnica ela funciona tão bem porque a única questão que eu deixei em branco eu deveria ter marcado. Por quê? Porque na técnica que eu utilizei ficou 60 certas, 59 erradas. E a questão que eu deixei em branco, ela estava errada. tava Então, errando, é. então eu deveria ter marcado como errada. Eu Sim, para deveria. terminar o balanço. Exatamente. Eu teria Mas acertado. tudo bem, você já ficou em primeiro, entendeu? Não precisa passar tão na frente dos meros mortais. É verdade, é verdade. Mas, nossa, eu brinco que a pessoa que faz a prova é diferente da pessoa que corrige. É verdade. Porque quando a gente está lá, tem toda essa. Por isso que eu sempre defendo assim, o concurseiro, ele tentar fazer alguma prova teste antes do dia, assim, real, para ele já ir se habituando um pouco. Mas tem toda a questão do psicológico, da pressão, do tempo, do ambiente diferente, de ser um dia importante e tal. Então, às vezes, uma coisa que na hora assim não bate na nossa cabeça, quando a gente sai, a gente fala, putz, tinha que ter feito isso, não é possível, sabe? Então quase chega a ser outra pessoa, né? Ô Lucas, para a gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para. Antes disso, desculpa. Você tem um Instagram, alguma coisa onde o pessoal pode te encontrar? Se alguém quiser te mandar uma mensagem, fazer alguma pergunta. Tenho. Meu Instagram é lucas_silva_0204. Show, eu vou deixar aqui na descrição também para o pessoal olhar lá. E agora sim, se você puder deixar uma mensagem para o concurseiro que ainda está se preparando, que nunca conquistou ainda, né? Não conquistou ainda uma primeira aprovação, algo que você acha que teria te ajudado se você tivesse ouvido lá atrás. Olha, a mensagem que eu tenho para as pessoas é: não desista mesmo. É uma caminhada árdua, é difícil, você vai ter que fazer sacrifícios, muito mesmo, muito mesmo. Não pense que qualquer atalho vai funcionar, porque não vai. Realmente é algo que você tem que, é um preço que você tem que pagar. Como eu Uhum. falei anteriormente, você tem que alimentar esse desejo de ser aprovado. Tem que ser um desejo genuíno e investir de corpo e alma nesse objetivo. Então, estude, mantenha a constância, adquira um material de qualidade, resolva exaustivamente milhares e milhares de questões. Como eu falei agora há pouco, seja um viciado em questões. Eu me tornei um viciado em questões, então seja um viciado em questões, porque é algo que funciona. Não é, as pessoas que são aprovadas, elas não são pessoas que têm um dom ou algo parecido, não. São pessoas que fizeram aquele arroz com feijão, né, o básico, mas manteve. É você ser constante. É você acreditar, ser constante e não parar. Não faça como eu fiz lá atrás, quando fui reprovado, aliás, quando eu não fui chamado no INSS e parei de Uhum. estudar. Então, o meu erro lá atrás foi ter parado de estudar. Não faça isso. A reprovação, ela é regra. A reprovação, ela é regra, né? Por quê? Porque é algo que faz parte de todo concurseiro. É muito raro um concurseiro ele ser aprovado no primeiro concurso, é muito raro mesmo. Então, a reprovação vem, mas ali é uma oportunidade de você entender: será que eu quero realmente continuar? Será que eu quero realmente conquistar esse objetivo? Então, veja as barreiras, as dificuldades como uma oportunidade de você se testar. Testar a sua Uhum. vontade, seu desejo de alcançar esse objetivo. Então, permaneça, continue, seja constante, não pare.
Eu fui reprovado no concurso do Detran, lá na época do TRT. Lá na época do TRT, eu fui reprovado, fiz a prova de analista, meu nome nem apareceu na lista. Uhum. Imagina se eu tivesse parado, mas não, eu continuei. Então, é algo Sim. que, se deu certo para mim, vai dar certo para todo mundo, porque eu não sou ninguém especial, não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Eu apenas mantive ali aquela constância, eu alimentei esse desejo de ser aprovado. Então, vai dar certo se você continuar, se você mantiver o ritmo, vai dar certo. Ai, adorei, amei. Amei isso que você falou das questões. Eu acho também que, assim, passa não necessariamente quem domina mais todas as matérias e tal, mas quem tem mais essa habilidade de acertar questões. E isso pode parecer que é a mesma coisa, mas não necessariamente. Então, realmente, o treino com questões abre muitas portas. E às vezes te põe lá na frente de uma fila que você levaria muito mais tempo para conseguir chegar se você fosse pelo caminho mais tortuoso, putz, vamos dizer assim, né? Lucas, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade. Aí, um momento youtuber aqui, quem tiver gostado da entrevista, tenho certeza que vocês gostaram, já deixa um like no vídeo, se inscrevam no canal. Quem quiser também conhecer os mapas da Lu, vou deixar aqui na descrição um link com uma amostra gratuita para vocês darem uma olhada. E o Estudei também, vou pôr o link do Estudei aqui embaixo. E, Lucas, parabéns mais uma vez, que você seja muito feliz e realizado nessa nova etapa da sua vida. E pode contar comigo para o que precisar. Eu que agradeço, eu estou muito feliz. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.